Lá. O que são ativos de biodiversidade? Ativos de biodiversidade é um título comercial transacionável entre mercados que representa um bem, produto ou serviço, e nós chamamos ele de Green Bond. Então, ativo de biodiversidade é todo e qualquer bem garantidor que possa ser transacionado dentro de mercados. O ativo na forma de um Green Bond, ele se transforma em um título. Um título que pode ser trocado em bolsa, pode ser trocado em bancos, pode ser utilizado como garantia dentro de processos comerciais, de aquisição de crédito, por exemplo. E é a base de estrutura e garantia para a economia verde. Qual a demanda de mercado? A demanda no mercado hoje ela é alta. O mercado mundial tem uma demanda muito alta, porque existe, aí vocês vão notar adiante, uma mudança de paradigma dentro da estrutura de mercado. Então, tem uma alta demanda no mercado mundial. Ele funciona como garantidor da economia verde, como nós já falamos, e facilita as transações comerciais entre empresas e nações. Então, se alguém quer comprar um produto ou ter uma garantia de que aquele produto vai ser entregue, ou que uma determinada área vai se manter com o seu banco de germoplasma intacto, ele utiliza esses títulos como elemento garantidor sobre a propriedade ou sobre a empresa. Economia verde. A economia verde está numa mudança em curso. Então, ela tem uma mudança aí ocorrendo na nossa frente, que é o motivo de nós existirmos como empresa, e é o grande motivo também de nós estarmos aqui nessa apresentação com vocês. Então, ela tem uma abordagem diferente da economia tradicional, que está em declínio. Ela foca em desenvolvimento econômico e sustentável. No início, ele se pensava muito só na parte sustentável, esquecia-se um pouco do econômico e do social. Ela é contra o desenvolvimento a qualquer custo, então você não consegue desenvolver de qualquer forma, como era a economia tradicional, e ela tem que integrar a parte econômica, a parte ambiental com justiça social. Daí surgir a questão do ESG. Ambiental, social e governança. Governança, processos administrativos e econômicos que visem o meio ambiente e a parte social. Ela otimiza profissões técnicas e superiores existentes, então existem muitas profissões hoje que não possuem uma base para desenvolver as suas ações. Então, nós temos profissões hoje que a pessoa é formada e ela não consegue trabalhar porque ela não consegue se enquadrar dentro do mercado. E o curso que nós estamos propondo aqui para vocês é um curso que vai dar uma extensão para esse técnico, para esse formado universitário em nível superior, para que ele possa entender o mercado e aplicar, ele vai aplicar dentro dos projetos ou com os clientes dele, essas técnicas que nós vamos repassar para ele. Ela valoriza os serviços ambientais, ou seja, a parte de pessoas que estão dentro, que são as populações tradicionais, recebe uma valorização através do pagamento por serviços ambientais, que nós discutimos muito dentro do curso também. Ela atinge um bem escasso, que hoje é o meio ambiente, então tudo que é escasso é uma estrutura garantidora. Ela paga, aí vem a melhor parte, ela paga excelentes prêmios. Então, se ela paga excelentes prêmios, o que são esses prêmios? São sobre as propriedades e sobre as empresas. E ela paga bons salários, porque se ela paga bons prêmios, ela paga bons salários. E na maioria das vezes, o profissional, ele participa desse processo, ganhando um percentual sobre um projeto muito bem executado. E tem uma alta demanda de profissionais de vários setores. Então, você tem vários setores que têm uma demanda muito alta, ela atinge, são mais de 96 áreas do conhecimento que ela atinge, e tem uma demanda, ou seja, tem uma necessidade muito grande desses profissionais. O paradigma que nós estávamos falando lá. Então, você tem aqui o achatamento da curva de atividade humana, onde você tem impactos ambientais na coluna da esquerda, impactos ambientais, disponibilidade de recursos naturais e poluição, e aí em vermelho você tem a trajetória atual da economia global, ou seja, ela está em declínio. Então, a economia global ela entra em declínio. Por quê? Existe uma capacidade de absorver a atividade humana. Existem muitas pessoas
Da economia existe uma base que a gente aprende, que nós aprendemos na universidade. Necessidades humanas ilimitadas e recursos escassos. Isso é comum, isso é muito comum. Dentro dessas necessidades humanas ilimitadas e recursos escassos, nós temos que alcançar um equilíbrio. E como a economia tradicional é a qualquer custo dentro de uma soma zero, onde um ganha e o outro perde, ela está em declínio, ou seja, ela está quebrando. E o elemento garantidor dela também é um elemento garantidor que nós chamamos de garantidor de fidúcia. É o fiduciário do governo, ou seja, é a moeda de governos, que é o garantidor que eles emitem como querem. Já dentro de uma economia verde, a garantia ela é real. Existe uma garantia real. É por esse motivo que muitos países, vocês vão ouvir falar que eles estão voltando para o padrão ouro. E não é só o padrão ouro, você precisa da terra como base. Por isso que a economia verde está em alta. Ela não é algo novo, ela está há 50 anos aí, e agora ela está nas fases finais, que são as fases onde a maioria dos profissionais conseguem se integrar. Tá? Então, a economia verde ela tem um limite da capacidade ali do planeta calculado, ela renova e reutiliza recursos, e ela está em ascensão, chegou no ponto de ruptura, ou seja, ela se encontrou ali, fez o ponto de ruptura com a economia tradicional e está suplantando, ou seja, está substituindo essa economia tradicional. Podem falar, podem reclamar, podem fazer, mas não tem por quê. Não vai ter comida para todo mundo, não vai ter espaço para todo mundo se nós não gerirmos o planeta e os elementos ambientais que existem dentro desse planeta. E nisso está inserido todo mundo. A indústria, está inserido as pequenas e médias empresas, os profissionais, todas as pessoas que compõem e que moram no planeta. Aqui a economia tradicional é linear, como eu falei, vocês podem ver, ela tem recursos naturais, ela faz a extração desses recursos naturais, faz a manufatura, disposição final, que é o lixo, então ela industrializa o que ela retira do meio ambiente, dá uma disposição final e fica com resíduos, acúmulo de resíduos. Então ela mistura materiais técnicos e biológicos, ela tem conhecimento técnico, materiais biológicos, e a energia dela é de fontes finitas. Então essa é a economia tradicional, que é a economia que está em declínio. A evolução ela é o seguinte: nós temos uma integração num primeiro momento, que é a evolução dessa economia verde, ela está da quarta para a quinta fase. Então, ela tem uma primeira fase com integração de questão ambiental nos processos econômicos, culturais e nas instituições e muito mais. E ela vai subindo o tempo todo, ela vai se posicionando. Então, ela teve uma fase reativa, que foi uma fase de reclamação, lá, meio Eco 92, lá pelo início. Ela teve aí numa segunda fase início desse mercado verde, quando começou a ter o regramento, um crescimento desse mercado, e ela está na fase de consolidação nesse momento. Então, agora ela se consolida dentro como mercado verde e está na fase de transição dessa consolidação para padrão. Então, vai ser um padrão verde. Não vai ser quase que impossível você negociar o que quer que seja sem uma certificação. E essa certificação, ela só vem através de projetos ecossistêmicos. Então, você saber trabalhar na construção desses projetos ecossistêmicos, que envolvem um número muito grande de profissionais, vai facilitar a tua empregabilidade, os teus ganhos, vai te dar um novo ponto, um novo posicionamento profissional, quer seja para a tua empresa ou quer seja para você que é profissional. Então, nós estamos da penúltima fase para a última fase, que é a fase de estabelecimento final dentro dessa economia verde. E aqui vocês podem ver o seguinte: você tem toda uma intricada rede de uso, né, com 3 princípios muito bem definidos, né, que são os 3 princípios bases do ESG, e não tem como não estar relacionado. Nós somos o único ser vivo que consegue destruir o local onde ele está. Só nós somos responsáveis? Não. Existem fatores químicos e fatores físicos e químicos fora do nosso controle. Contudo, onde nós ficamos, nós sempre criamos uma ilha, tá? Uma ilha de poluição, naquele local que nós ficamos. O exemplo disso é na época da pandemia, quando se parou de produzir um pouco, todas as cidades elas modificaram as suas emissões. Elas caíram. Lógico que nós não podemos parar de produzir porque nós temos as nossas necessidades, mas alcançar o equilíbrio é que é
na realidade, o grande objetivo. A economia verde, ela atinge, segundo o PNUMA, ela vai atingir indústrias, a energia renovável, água, turismo, gerenciamento de resíduos, que é gerenciamento de lixo, silvicultura, agricultura, construção civil, pesca, transportes. Aqui eu estou colocando só os setores prioritários, tá? Mas são todos os setores integrados. Se você presta serviço para o turismo, por exemplo, tu não pode estar com transporte de emissão suja. Tu não pode mais estar sem compensação. Você não vai conseguir. Aí você diz, não, isso é história, isso é conversa. Não é uma questão que seja conversa ou que seja história. A grande questão aí é que, no final das contas, existe uma legislação. É como os governos trabalham. Então, o governo trabalha taxando e existe uma legislação. Foi aprovada no Brasil já a legislação e nós vamos entrar com o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que vai atingir diretamente as empresas. Inicialmente, grandes e médias empresas, e depois as pequenas empresas. Então, todas as empresas serão atingidas. E aquelas empresas que não estiverem conectadas a empresas verdes ou projetos verdes, para compensar, vão pagar muito caro por essas emissões. Nós temos na B3 hoje custos entre 270 a 1.070 por título, 2.600. A última vez que eu li estava 2.640 no título, na B3. Então, só para vocês terem uma ideia, para grandes empresas. Para empresas médias, em torno de 270 por tonelada. E para ter esse produto, você precisa fazer um projeto, quer seja dentro da sua empresa, ou associar a sua empresa nesse projeto a um projeto verde, para que você pague mais barato. Então, entre as empresas que têm um foco em governança muito mais forte, elas pagam pelos projetos para ter um custo 10 vezes menor no projeto. Ao invés de ela pagar 270, ela vai pagar 27, porque ela é parte do projeto. E muitas vezes, quando é parte integral do projeto, ela não paga um centavo, fora a construção de um projeto. Então, um projeto que vai gerar lucro para ela, que vai deixar ela neutra, ela vai deixar essa empresa neutra. E aí, esse profissional que sabe trabalhar, são esses profissionais ou essas empresas, é que promovem a execução desses projetos e a geração destes títulos. Aí vamos agora para as atividades, profissões e os ganhos dentro da estrutura. Atividades. Então, nós temos terminologias que são empresa verde, trabalho verde e emprego verde. Ou você é uma empresa dentro desse jogo, tá? E você pode ser uma empresa que adote práticas sustentáveis, ou você pode ser uma empresa que necessite dessas práticas sustentáveis. Mas, de uma forma ou de outra, você vai ter que fazer o seu padrão ESG, você vai ter que certificar ESG. Esse padrão ESG ou ASG no Brasil, ASG, é ambiental, social e governança. Você vai ter que fazer isso aí. É parte do processo. Vai chegar um momento, assim como em todos os momentos, que se impõe uma tarifa, uma taxa, ou o que quer que seja, tá? É que você vai ser chamado à responsabilidade como empresa. A empresa que atua vai fornecer para as empresas que precisam. E o profissional liberal também, que é aquele profissional que tem o seu CNPJ, profissional liberal, de formação técnica ou superior, que atua para empresas do segmento, vai poder trabalhar também. Trabalho verde é aquele que está relacionado às atividades que visam reduzir o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. É o profissional. Emprego verde é aquela contratação, tá? Onde você tem trabalho decente, você cumpre os 30 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Você não vai cumprir todos, mas cumpre a maior parte desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis dentro dessa economia verde promovidos pela ONU. Tá? E você atinge dentro desse emprego verde todos aqueles setores que eu falei lá atrás. Então, você tem agricultura, indústria, serviços, produto. Não tem para onde você pensar que esse emprego não venha atingir. Olha, os empregos tradicionais, como técnicos de reparação, técnicos de reparo, especialistas em manutenção e restauração, lojistas de artigos de segunda mão, tá? Especialistas em energias renováveis, operadores de reciclagem, eu estou citando só alguns, existem mais, tá? Existem muito mais. Especialistas em economia circular, que são novos empregos, especialistas em remanufatura, que é aquele que reorganiza, refaz, que recupera,
gestores de logística reversa. A parte de logística é muito demandada, a parte de especialistas também. Então, você se especializar como um curso igual ao nosso, que é um curso que você tem as aulas online e você tem a prática realizada aí em todos os estados. Especialista em agricultura regenerativa, a parte agrícola vai ser muito atingida, porque ele é um grande fornecedor desses ativos que são demandados pelas empresas não só no Brasil, mas fora do Brasil. E design de produto e modelos de negócios circulares. Isso são algumas profissões. Nós temos aqui também instaladores, nós temos administradores, nós temos contadores, nós temos intermediadores, corretores, e quando eu falo corretores das duas pontas, tanto corretores de valores como aquele corretor imobiliário, corretor de carro. Nós precisamos das duas pontas, tá? Construção, instalação, inúmeras são as profissões. Nós vamos ter aí um aumento líquido de mais de 2 milhões de empregos. Tá? Um ganho total no PIB de algo em torno de 2,8 trilhões, no mínimo. Esses são valores mínimos. Só a restauração diária são mais de 12 milhões de hectares. Aqui a gente está falando só no Brasil. Então, você precisa de profissionais de todas as áreas. Você vai restaurar uma área, você precisa de quem plante, você precisa de quem trabalha a terra, você precisa de quem aduba, você precisa de quem faça a curadoria, que cure ali, que tome conta daquela área. Você tem uma série de profissionais que são demandados. Muitos das atividades são automatizadas, mas dessas atividades relacionadas à manufatura, que você precisa da interação do homem, principalmente ligada à agricultura, é muito difícil você separar essas áreas, porque você sempre vai ter ali uma demanda média, em torno de 20% a 30% de empregos mantidos ali. A produção agrícola são 19 bilhões que vai ser inserido. 742 milhões só em arrecadação para o governo. Então, o governo incentiva isso de uma maneira muito forte. E a redução das emissões. Que aí isso promove a redução de emissões, geração de títulos. E, gente, aqui eu não estou falando só de crédito de carbono, não, tá? Muita gente pensa que não é crédito de carbono, tá? Tem uma série de outros produtos, commodities, que quando agregados junto com terra, junto com empresa e tudo mais, geram os green bonds. Existem várias maneiras de você compor isso. Tá? Aqui no Brasil usa-se muito o chamado CRI, CRA, CPR, tá? São certificados de recebíveis futuros, apoiado em tijolo, apoiado em construção, apoiado em produção, tá? Que são ganhos futuros que o investidor compra dentro de quem esteja dentro de um padrão e registrado dentro de uma bolsa de trocas, de um sistema de trocas. Tá? Só aqui no Brasil, vocês notam aí no mapa que são 1.400 novas modalidades de emprego, ou seja, 1.400 novas profissões que são geradas só com essa estrutura de economia verde. Olha, estimativa de criação anual de empregos no cenário de transição global para uma economia verde em milhões por ano. Tá? Eficiência energética e construção são quase 2 milhões de novos empregos por ano. Energia solar, mais de 1,2 milhões. Linhas de transmissões inteligentes, 900 mil empregos. Veículos elétricos. Gente, veículos elétricos é uma questão muito grande. Por quê? Porque está começando aqui. Então, o cidadão que sabe certificar, o cidadão que sabe tratar aquelas baterias, trabalhar com as baterias, trabalhar com o carro, porque esse carro ele tem uma vida, uma estrutura circular de reuso. Então, tem mercado aí para vários profissionais. Por quê? Porque a mecânica tradicional com esses novos carros, ela sofre um impacto. Então, ele tem que se habilitar e se especializar para que ele possa atuar com esses novos equipamentos, tá? Que são até de uma manutenção diferenciada, muito mais fácil. O que vai dar mais retorno é a remanufatura de baterias, ou seja, você reciclar as baterias. Por quê? A maioria dos elementos minerais que existem ali dentro, eles são caros e podem ser reciclados. Então, a questão das baterias, durante muitos anos, vai gerar muitos empregos em toda a cadeia de destinação e reuso. Tá? Aí você tem eficiência energética e indústria, que é aquele profissional que
aí são 700 mil novos profissionais. Você tem aí o pessoal da área de engenharia elétrica, técnica elétrica, tecnológico na área elétrica. O que acontece? Esse profissional tem que repensar toda a parte de utilização de energia, geração de energia dentro das indústrias e dentro das empresas. Então, essa certificação, esse conhecimento, entender a metodologia correta, faz com que a empresa gaste menos e, como eu falei anteriormente, tenha até lucro. Então, eletrodomésticos, carros mais eficientes, biocombustíveis, infraestrutura urbana, captura de carbono, energia nuclear e hidroelétrica, eficiência de materiais. São aqueles materiais mais resistentes. Tanto é, hoje no Brasil existe um carro que está sendo estruturado, que esse carro é uma maravilha. Com 38 quilômetros, ele garante 1.000. Com 38 litros, desculpem, com 38 litros ele garante 1.000 quilômetros. Esse carro é um carro nacional. Não quebra, é um carro que não amassa. Maravilhoso. A proposta é excepcional nesse carro. Então, veja bem, eficiência de material, tá? Dentro da indústria. É um carro que vai ganhar mundo, tá? É um carro que não tem como. Então, quantos empregos gera aí? O que é necessário dentro de toda essa indústria? Tá? E aqui mostro como ganhar. Então, você tem, como eu falei, gerenciamento de lixo, onde você pode se enquadrar, são os resíduos, turismo, água, silvicultura, parte de floresta, plantio de floresta, manutenção de floresta, recomposição de áreas degradadas, energia renovável, nem se fala, energia renovável, vários setores, a agricultura, também a agricultura vai despontar muito forte, transportes, pesca, indústria, construção civil. Agora, salário, a parte de salário. Como é que fica a questão salarial? A questão salarial é o seguinte, serviço financeiro. Serviço financeiro domina. Porque como são ativos, a parte financeira é quem tem a maior remuneração. Ela tem a maior remuneração, quem está ligado diretamente a isso. Então, se você está ligado dentro de uma estrutura onde você gera desde o início, tá? Gera ali desde o início o seu certificado, o seu projeto, você vai ganhar lá na ponta nesse serviço financeiro. Você acaba ganhando ali. Então, o serviço financeiro é quem paga os melhores salários dentro dessa estrutura de projetos. Você tem administração na sequência, e aí a administração eu estou colocando o jurídico, eu estou colocando também a contadoria, tá? E a engenharia, principalmente a área de pesquisa. Então, a parte administrativa. Saúde e educação pública também são focos de grande ganho de valor dentro desse nosso setor. Educação privada na sequência, atividades profissionais científicas, que são os PQDs, são os pesquisadores. Esses pesquisadores, por sua vez, eles também estão dentro, eles estão aí em quinto lugar. A parte de economia, de uma forma total, tá? A parte de troca, ou seja, é a que compra e vende, então a economia ela está em quinto. Quem faz as relações de troca, compra, que seriam os traders, os comerciantes, comprador e vendedor. Aí você tem indústria da transformação na sequência, você tem saúde privada, outros serviços, tem uma série de serviços anexos que ganham muito bem. Tá? Transporte, construção, comércio, serviços administrativos e complementares, que é aquele serviço executivo de administrar e executar funções, a agropecuária, alojamento e alimentação. Isso daqui são só algumas, não são todas, mas que tem uma boa posição salarial dentro desse novo universo e que precisam de uma complementação dentro dessa nova economia. Licença. A nossa formação agora. Como é que nós fazemos essa nossa formação? Como é essa nossa estrutura de formação? Projetos ecossistêmicos, como nós formamos? Primeiro, nós fornecemos para vocês um manual prático, tá? E interativo para execução. Então, você tem um manual prático que ele é interativo. Ele te leva dentro desse manual para todos os pontos que você precisa para entender. Então, se nós falamos de um determinado assunto dentro do manual,
e você não conhece aquele assunto, você tem lá como clicar e cair dentro do assunto, dentro de uma página, fora daquele manual, e saber, tá? Conseguir estudar fora o material de apoio. E o nosso acompanhamento constante. Nós temos um acompanhamento constante. Então, constantemente, se você precisa de algum tipo de apoio, a nossa equipe de ensino ou a nossa central de ensino está ali para te atender. Sem contar, gente, que aqui também se geram muitos negócios. Então, como se geram negócios, vocês vão ver adiante que se geram negócios, então a gente está sempre em contato, está sempre falando com os nossos parceiros, amigos e colaboradores em qualquer lugar do Brasil. Olha, esses projetos ecossistêmicos, ele pode certificar a tua propriedade ou empresa, para quem é dono de propriedade rural ou empresa, e pode gerar títulos verdes. Então, você tem a geração de títulos. Como assim para a empresa? A empresa vai estar dentro do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. O governo vai liberar para ela um teto de emissão. Se ela não usa tudo, ela tem um saldo e ela pode comercializar esse saldo. Então, é um título que já é fornecido. Se falta para ela, ou seja, se ela ultrapassa, vamos supor que a minha empresa, que é uma empresa de transporte urbano, o governo me dá 100 toneladas. Eu estou falando só dos créditos, tá? Não estou falando de outros, existem outros produtos, estou falando das empresas. 100 toneladas. Eu tenho 100 toneladas aqui. Essas 100 toneladas, eu gasto 200, ou seja, eu emito 200. Então, eu vou ter que comprar 100 no mercado, 100 toneladas. Eu trabalho com biodiesel. Se eu estou ligado a um projeto de biodiesel, estou investindo dentro daquele projeto de biodiesel, por menor que seja, de acordo com o meu consumo dentro do biodiesel, do etanol, o que quer que seja, como empresa de transporte, por mais que eu pague aqui na outra ponta, mas eu estou recebendo lucratividade aqui. Então, isso equilibra, sem contar as compensações. Ou seja, eu viro uma empresa net zero. Eu consigo crédito melhor, num preço menor, e muitas vezes crédito, além de ser subsidiado, é um crédito a fundos perdidos em algumas situações. Então, é crédito que não retorna. Você recebe aquele crédito e você não tem que pagar por ele. Você vai entregar ali pelo outro lado a tua neutralidade ambiental. Você consegue, para quem é intermediário, captar projetos de terceiros. Para quem é profissional liberal, também fazer essa captação de projetos de terceiro para financiamento. Nós apresentamos esse curso em 2 etapas. Você tem uma online de 10 horas aula e você tem a prática. Essa prática ela ocorre como? Na sua capital e naquelas regiões onde o agro é mais forte, ou a floresta é mais forte, tem muita floresta, onde é bem mais forte, que são os grandes centros de desenvolvimento econômico populacionais, a gente faz a apresentação em mais de uma região, ou seja, você faz a prática na capital e em outras regiões. Você só faz um calendário ali e faz essa prática. Como é que é essa prática? O cidadão, tudo que ele aprendeu, que tem no manual, que ele aprendeu nas aulas online, ele passa, a partir daquele momento, a ir para a prática. Então, ele tem uma prática dentro de um projeto, que ele pode trazer o projeto, ou que nós já entregamos esse projeto, lá, está executando o projeto aqui, e dentro desse projeto, ele vai aprender. Então, ele aprende a fazer a primeira fase, que é o planejamento, chama-se PING. Aprende a fazer o plano, ideia, anote, e a partir dali ele consegue desenvolver. E nós temos a possibilidade de captar pessoas que têm um alto entendimento, ou seja, são pessoas que estão aí, às vezes a gente encontra um diamante bruto, lá, bota esse diamante para dentro e dá uma lapidada nele para ele trabalhar conosco nos nossos projetos, porque nós temos uma demanda muito alta de profissionais. E eu não estou dizendo aqui que existe uma contratação garantida, para ficar bem claro, não existe uma contratação garantida. O que existe é uma demanda de profissionais. Muitos desses profissionais, eles são prestadores de serviço. Então, entendam bem, um bom prestador, quando se encontra um bom prestador de serviço, ou um bom profissional, ou um sócio de serviço, ou um sócio de projeto, ele fica com a gente a vida toda, porque um projeto, a maioria desses projetos é de longo termo, ou seja, projeto de 25 anos, é projeto longo que todo ano precisa ser revalidado. Então, você está trabalhando constantemente ali e ganhando constantemente. Tá? Atende, como eu falei, 96 áreas de formação entre técnico e nível superior, são 96 áreas de formação no total, e você vai aprender a desenhar, tá? A executar projetos ecossistêmicos. É o setor que mais cresce no mundo depois da tecnologia e aumenta o portfólio de produtos e serviços do profissional liberal e de empresas. Então, você tem um aumento de portfólio. Ou seja, você tem mais produtos a oferecer. Você está dentro da área como profissional liberal ou como empresa
e de repente tem um produto que você não sabe que poderia oferecer e, por ampliação do conhecimento, você passa a oferecer aquele produto porque a certificação é de uma auditoria de terceiro, de uma auditoria independente. O nosso manual prático, como eu falei, é interativo, já falei aqui, vou andar aqui, tá? Então, com acompanhamento para execução de projetos de certificação de ativos de biodiversidade, a capacitação para certificar qualquer setor e emitir títulos verdes, então vai ser capaz de certificar qualquer setor, quer seja ele urbano ou rural, você consegue certificar e consegue também fazer a emissão de títulos verdes. É uma plataforma integrada, ou seja, você cai dentro de uma plataforma quando você trabalha conosco aqui, que você está conosco, dentro de uma plataforma integrada, digital integrada, que vai desde o financiamento até a comercialização de projetos, produtos e serviços. Então, a nossa plataforma é integrada e ela permite, tá, quem está conosco, ela fica disponível para quem se inscreve no curso, para você utilizar, e em alguns casos ela é licenciada. Tem várias formas, de vários níveis de uso. Isso daí a gente vê mais adiante dentro do curso quais são os níveis de uso dentro dessa questão plataforma. Tá? A teoria em aulas online, então nós temos uma teoria com 1 hora a aula de apresentação e mais uma de discussão. Tá? Prática de campo integrada, como eu falei, então você vai para entender. Quais são os nossos objetivos com esse curso? Qual é o objetivo do curso? É ensinar de forma prática como gerar títulos verdes, habilitar o profissional para a execução dos serviços de sua especialidade para a certificação de ativos de biodiversidade, demonstrar o passo a passo da estrutura, ensinando como definir o melhor padrão de certificação com base no mercado, dar agilidade via ferramentas digitais públicas e privadas, incrementando a renda dessa pessoa, incluindo em seu portfólio novos produtos e serviços já demandados pelo mercado. Então, esse profissional, ele passa a ter agilidade via essas ferramentas digitais. Como é que se posiciona essa agilidade? Quando nós começamos lá atrás, há 20 anos atrás, você fazia um projeto, você levava 5 anos. Você tinha no mínimo 200 pessoas envolvidas. Hoje inverteu. Então, hoje você consegue fazer em 1 ano os empresariais e em até 3 anos você completa todos os que envolvem a parte agrícola e rural. Alguns projetos 1 ano e meio, 2 anos. Entendam bem. Menos pessoas, mais tecnologia. Então, nós passávamos 80% do tempo no campo e 20% no escritório. Agora é o contrário, é 20% de campo e 80% de escritório. Então, o serviço ele é muito digitalizado, porque existem satélites, existem programas. E as nossas ferramentas elas são integradas justamente para isso. Nós precisamos ainda do campo, principalmente na mitigação, que é quando faz a execução. Aí é 100% campo, é 80% campo e 20% fora. Mas a registro, captura de informações e certificação, a maior parte é tecnológica hoje em dia. Nós temos uma rede de projetos, produtos e serviços nacionais e internacionais. Então, você vai fazer parte de uma rede de relacionamentos, que é uma rede de network. Você passa a fazer parte de um network de profissionais só para esse segmento. Quando você passa a integrar o curso, você automaticamente cai nessa rede, você cai nessa infraestrutura. Nosso objetivo também é fornecer os instrumentos e a capacidade de gerar valor para propriedades agrícolas, para áreas verdes, reduzir a zero os custos de mitigação em empresas privadas inventadas ESG. Então, nós temos uma metodologia que nós utilizamos aqui, que a gente acaba reduzindo a zero essa questão das emissões. Ou seja, o cidadão fica eternamente com as emissões que ultrapassarem o limite dado pelo governo cobertos pelos projetos que nós inserimos, que nós associamos à empresa dele. E disponibilizar nossas plataformas intuitivas e integradas de inventário. Então, as nossas plataformas fazem inventário, fazem certificação, fazem comercialização e financiamento de projetos, produtos e serviços. Então, é integrado o processo tanto da rede de relacionamento entre profissionais e empresas, como o processo desde o financiamento, porque a fase inicial de qualquer projeto é financiar esse projeto. Então, a gente já pensa aqui em quem vai comprar, já traz ele e associa dentro da ferramenta. E automaticamente você, como profissional, você consegue trabalhar e ter essa estrutura garantida de execução de projeto.
Qual o investimento do nosso curso? O valor padrão do nosso curso, ele é de 10 de 120 reais. Então, você vai pagar 10 de 120, são 1.200 reais, para ter acesso a tudo que nós falamos. E nesse momento, nessa fase aqui, de quem participa das lives, quem vai para os grupos, ele tem um desconto de 50%. Então, ele pode pagar em 10 de 60, que são 600 reais. Você entra no grupo, você acessa a nossa bio, ou então manda uma mensagem e solicita o teu desconto. A gente te coloca dentro de um grupo, a gente manda o link para você ir para um grupo do WhatsApp. Quem está assistindo aqui via YouTube, nós estamos no YouTube também, Sustencarbo, é só procurar Sustencarbo, está no YouTube. Nós já vamos disponibilizar o link para que você possa ter esse desconto garantido. Você tem esse desconto garantido, se participou do grupo, você já está com esse desconto garantido, isso é a primeira fase. E nós vamos aqui sortear uma vaga. Toda vez que nós fizermos uma live, a gente vai sortear uma vaga e alguns outros prêmios. Nesse primeiro momento, nós vamos sortear uma vaga dentro do curso. Então, todo mundo que acompanhou aqui a live, acompanhou a apresentação, é só dar um oi dentro das mensagens, é só dar um oizinho aqui pra gente, tá? Na bio e tudo mais, e nós vamos fazer o quê? Quem está no YouTube, é só pegar, eu coloquei agora aí um QR Code, aponta a câmera, participa do grupo e você vai para o sorteio, tá? O sorteio de uma vaga. Mas todas as vezes nós vamos ter outras lives, tá? Que você pode indicar para um amigo, para um profissional que você conheça, que precise de repente entender como é que funciona isso aí, tá? Você que está aí agora dentro do TikTok, é só mandar um oi para a gente, manda um oi, que a gente vai repassar para você. Tá? E quem está no YouTube, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, tá? Que vai cair dentro do grupo e automaticamente você está concorrendo a uma vaga quitada dentro do curso. Tá? Entra no grupo, você tem até aí, os que entrarem depois do horário das lives, vão ter aí até o final do dia e nós vamos estar promovendo alguns prêmios, fornecendo alguns prêmios. O prêmio principal é o curso integral, então você, de forma integral, você tem o curso todo quitado, você vai poder participar do curso. E para quem chamar aqui, der um oi, que falar nas nossas bios, vai estar, durante todo o final de semana, quem nos acessar aqui, vai estar concorrendo a alguns outros prêmios dentro de outras plataformas que nós temos também. Tá? Todos os nossos prêmios são relacionados a curso ou a ganhos dentro das nossas plataformas de comercialização. Então, você vai ter um prêmio muito bem definido dentro da Carbonil, por exemplo. Existe uma parceira nossa, Carbonil, que tem tokens, e aí você recebe ali prêmio em cash, realmente, ela paga em cash, e tem todo um regramento. Aí você entra, a gente passa as regras lá, e quando for feito sorteio, você acompanha e passa a ter direito a essa premiação. Quem somos nós? Tá? Então, para fechar aqui, nós somos a Sustencarbo Serviços Ambientais. Nós temos mais de 20 anos, então, assim, antes de ser empresa, nós temos aí 5 anos trabalhando ali, e quando nem se falava nisso, e depois montamos a empresa, então trabalhávamos para terceiros, depois montamos a empresa, e nós temos 20 anos atuando com curadoria ambiental. Então, a curadoria ambiental é aquele cuidado que você tem, iniciamos com florestas. Com a mudança da lei, a gente passou para as empresas também. Então, nós fornecemos para as empresas. E hoje ampliou muito. Então, como elemento garantidor, nós temos a curadoria ambiental, nós somos especializados na geração de ativos de biodiversidade, garantidos por commodities verdes florestais. Então, a commodity é o produto primário. Quando se faz um projeto, você tem uma série de commodities, e eu vou falar para vocês, não tem coisa melhor do que projetos verdes, projetos principalmente em florestas tropicais, que é muito pujante, muito forte, e ela te gera muito mais. Então, o crédito de carbono, para quem acha que crédito de carbono é só uma cerejinha ali naquele bolo. O crédito mesmo, tá? Que fica aquela cereja,
a grana, o dinheiro, o lucro, ele está nos ativos de biodiversidade, que são certificados em cima das commodities. Então, as commodities aqui dão o recurso e os ativos futuros, contratos futuros, negociações futuras. Tá? Nós estamos sediados na Amazônia Legal, dentro de uma Zona Franca Verde, que é a Zona Franca Verde de Macapá e Santana, a nossa sede. Nós temos atuação nacional, nós temos atuação em vários estados, estamos basicamente em todos os estados. Temos um modelo de negócio baseado em neutralidade ambiental dentro de estruturas geradoras de produtos e serviços estruturados para dar suporte à criação de lastro financeiro. Então, todos os nossos produtos e serviços hoje, eles viram lastro para produtos financeiros. Eles viram lastro para produtos financeiros. E fornecendo insumos, tá? Fornecimento de insumos e geração de contratos de longo termo. Então, a chave é contratos longos, ou seja, de fornecimento, madeira, óleo, semente, polpas, proteínas, proteína animal, proteína vegetal. Quando eu estou falando da proteína, eu estou falando carnes orgânicas, tanto de peixe. Tudo se produz de forma equilibrada. Tudo, absolutamente tudo. Então, nós temos as commodities. Dessas commodities, nós temos alguns produtos que são industrializados na marca do cliente, já passa a ser do cliente, sai dentro de uma Zona Franca Verde, tem uma série de incentivos. E tem os produtos que são as commodities agrícolas tradicionais, que saem certificadas. Tá? E esse é o nosso expertise, esse é o nosso negócio, é isso que nós fazemos. Tá? Nós somos gratos a vocês pelo tempo. Tá? As pessoas que estiverem aqui no YouTube podem fazer as suas perguntas, as pessoas que estão aí no TikTok também deixem suas perguntas, não esquece de seguir, tá? Nos sigam, para que você esteja sempre dentro, tenha as informações, para que você possa conhecer as plataformas que nós estamos logados, tá? Para que você possa interagir, conhecer. E toda e qualquer informação que você quiser, é só dar um oi para a gente, é só chamar que sempre vai ter alguém para responder vocês. Tá? Sempre vai ter alguém para apoiar e para responder vocês. Nós somos gratos, agradecemos pelo tempo de vocês. Nós estamos deixando aí a página do curso, é só pesquisar Singrambio, tá? É singrambio.com.br. Você pesquisa na nossa bio também, você consegue. Se você tiver algum tipo de dificuldade, fala que a gente manda link para vocês. O pessoal que nos seguiu e nos deu, nós somos muito gratos a vocês que nos acompanharam até então. E é só falar conosco. Tá? Nós agradecemos a vocês, somos gratos pelo tempo de vocês e nós vamos procurar estar aqui quase todo final de semana, tá? Para esclarecer para vocês, e durante a semana nós temos o curso. Então, escolha a data que você quer participar do curso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou aqui deixar mais um pouco aqui no pessoal do YouTube que não pegou aqui, quem não pegou o QR Code, tá? E o pessoal do TikTok aqui que der o oi para a gente aqui, a partir de hoje, a gente vai passar a enviar o link para vocês, a partir de agora, para que vocês possam também fazer parte do grupo e possam ir para o sorteio também, tá? Agradecemos a vocês, nós, do fundo do coração mesmo, obrigado pelo tempo e até a próxima, se Deus quiser.